Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à nossa primeira mesa da tarde, né, com as comunicações com o tema Memória e Política. E aqui na mesa a gente tem, então, o Renato Rezende, que é doutorando da UERJ, e vai apresentar a comunicação Joias de Crioula, outras inserções em circuitos ideológicos, ou mais sobre a brasilidade da arte brasileira. O Bruno Elias, que é mestrando da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, vai apresentar a comunicação Cartografias Americanas, as representações do território e a invenção do continente. E Luciano Barreto Ramos, que é professor da UFES, né, Universidade Federal do Espírito Santo, com a comunicação sobre testemunho e estratégias de apropriação na série O Negro, de Luiz Trimano. Tem mais uma pessoa na mesa, que é a Gabriela Desidério, que ainda não chegou, né? Se ela chegar, ela entra posteriormente. Vocês têm 20 minutos para falar, depois a gente abre mais uns 20 minutos para o debate. Quando estiver faltando 5 minutinhos, eu vou avisar aqui com a plaquinha, tá bom? Vamos começar pela sequência, com o Renato. Não vou. Boa tarde. Queria Pronto, voltou. Será que eu fiz alguma coisa? Está saindo. Agradecer aos organizadores desse seminário. Está sendo bastante empolgante estar aqui com vocês. E eu vou fazer uma comunicação sobre um ensaio que eu tenho escrito. E foi um pouco difícil, porque ontem eu fui praticar, né, e vi que tinha mais de 40 minutos. Aí eu tive que enxugar. Então, basicamente, eu vou falar o núcleo do que está sendo proposto por esse meu ensaio, mas ele é um ensaio que tenta, pelo menos, deslocar uma série de questões que talvez fiquem um pouco perdidas, mas, se der tempo, depois a gente fala sobre elas. Eu tenho uma longa introdução sobre a modernidade e uma revisitação a essa história da arte moderna, numa revisitação das narrativas modernas na história da arte, que vão sendo pulverizadas e chegam até adentro do século XIX e tendem a continuar a fragmentar aqueles discursos que pareciam estabelecidos. E eu pego como assunto as joias de crioula, que são artefatos, são joias criadas pelas escravas brasileiras, se apropriando das joias portuguesas e com uma série de características próprias que eu acabo identificando nesse trabalho uma certa linhagem com alguns trabalhos contemporâneos, ou seja, um esforço de colocar aquelas joias de crioula numa história da arte a partir de uma visão do presente e, ao mesmo tempo, tocar nesse assunto problemático que é se há ou não há uma especificidade da arte brasileira e que especificidade seria essa e, no fundo, a quem interessa que haja ou deixe de existir essa especificidade. Eu não sei o quão claro isso vai ficar no que eu vou ler, mas vamos em frente. Eu já começo no meio aqui do meu ensaio. Escrevendo para a edição especial da revista inglesa Third Test, dedicada exclusivamente à arte brasileira, implicando, portanto, na existência estabelecida dessa arte brasileira, isso tem 2 ou 3 anos, escrevendo para essa edição, Rafael Cardoso analisa historicamente os dilemas em torno da questão de uma arte nacional no Brasil, de meados do século XIX até a década de 30, ou seja, até o segundo modernismo, já no contexto do Estado Novo. Ao analisar os discursos produzidos entre o Império e a República,
Em The Brazilianness of Brazilian Art, que é o título do ensaio do Rafael, Cardoso cita os então influentes críticos Araújo Porto Alegre e Gonzaga Duque, para quem, abre aspas, não pode existir uma escola brasileira, porque a feição que caracteriza a nossa arte é o cosmopolitismo, e um país, para ter uma escola, precisa, antes de tudo, de uma arte nacional. Fecha aspas. Interessante notar como tal cosmopolitismo, um eufemismo para a mistura de raças, visto de forma negativa e impeditiva no final do século XIX, torna-se, já no primeiro modernismo, potência. Vide, por exemplo, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. E desdobra-se a partir principalmente do final do século XX em virtude e especificidade, como atestam, por exemplo, conceitos como estética da gambiarra. Várias exposições e textos foram criados a partir dessa suposta estética da gambiarra. Para Cardoso, os discursos dos dois grandes críticos, Porto Alegre e Gonzaga Duque, encontram-se num único ponto. A arte produzida no Brasil é inautêntica. Ora, o que seria uma arte autêntica? A autêntica seria a arte europeia, erudita, mas em descompasso com as manifestações populares do Novo Mundo, no caso do Brasil, ou a autêntica seria a arte popular, gerada pelas tradições indígenas e outras, possivelmente vigorosas, mas incultas e pouco originais. Depois de muitas décadas sofrendo com tais dilemas, talvez possamos afirmar que a arte brasileira tenha resolvido suas angústias de influência e identidade e originalidade ao, no momento contemporâneo, tornar positiva a sua negatividade, fazendo da inautenticidade sua mais fecunda contribuição. E aqui eu acho que eu tenho tempo para citar Mário Pedrosa, que é evidentemente um crítico de grande importância para nós. Já em 1975, Mário Pedrosa, apontando para o esgotamento da tradição modernista europeia, escreve que, abre aspas, a história cultural do Terceiro Mundo já não será uma repetição em raccourci da história recente dos Estados Unidos, Alemanha Ocidental, França, etc. A tarefa criativa da humanidade começa a mudar de latitude. Em países como os nossos, que não chegam esgotados, ainda que oprimidos e subdesenvolvidos, no nível da história contemporânea. Quando se diz que sua arte é primitiva ou popular, vale tanto quanto dizer que é futurista. Uma nova arte começa a brotar. Quer dizer, a gente tem Pedrosa apostando que países periféricos como o Brasil poderiam suprir um esgotamento da arte europeia, né? E eu estou aqui propondo que talvez o Brasil tenha tornado essa inautenticidade sua mais fecunda contribuição para essa história. Ora, o caráter inautêntico, ou melhor, a torção estratégica e subversiva de tal inautenticidade, implicada já no uso das joias de crioula no Brasil escravocrata, bem como de uma indumentária que incluía o pano de costa e a penca de balangandãs, já foi notado por pesquisadores de diversas áreas, como a área da história, da antropologia, ciências sociais, história da arte, o que por si só indica o caráter complexo e híbrido, territorialmente difuso e propositadamente hermético, que não se deixa facilmente compreender por uma única abordagem ou disciplina acadêmica das ações das joias de crioula, que levantam hoje a problematização de questões étnicas, religiosas, estéticas, sociais e políticas. Consideradas por Roberto Conduru como signos de resistência, intercâmbio, invenção e liberdade, as joias de crioula, usadas por negras escravas ou alforriadas, burlavam as proibições impostas
pela coroa portuguesa aos trajes e ritos permitidos aos segmentos mais baixos da sociedade, e conferiam significados mágicos e religiosos aos materiais e elementos formais que eram apropriados dos seus senhores, impregnando-os de camadas subterrâneas de leitura, estéticas, sociais, religiosas, que a estes, quer dizer, aos senhores, eram completamente opacos, incompreensíveis. Inseridas no contexto da sociedade colonial e escravocrata brasileira, as joias de crioula, deturpando o significado e uso de elementos da cultura oficial, geravam fluxos transgressores de sentidos e alteridade, que, aos poucos e no decorrer das décadas, foi impregnando a sociedade brasileira como um todo, não apenas dos aspectos mais evidentes de sua herança, como a indumentária, a decoração, no caso das pencas de balagandãs, o gingado, e, em termos mais amplos, de toda a enorme contribuição cultural de origem africana que hoje define o brasileiro, mas também de seus métodos e estratégias de sobrevivência e resistência. Nesse sentido, na trilha do pensamento aberta por Roberto Conduru, ampliando o campo de percepção da influência das produções afro-brasileiras na nossa arte, são notáveis as semelhanças entre as joias de crioula e alguns trabalhos brasileiros contemporâneos. Notadamente, algumas ações de Cildo Meirelles que poderiam nos autorizar a falar de uma tradição ou linhagem, cuja identificação e relevância poderia esclarecer e enriquecer ambas as ações. Para Guy Brett, o crítico de arte inglês, que em muito contribuiu no processo de valorização da arte contemporânea brasileira no cenário internacional, Cildo Meirelles é um pioneiro. O pioneirismo de Cildo e de outros de sua geração, como Barro, Antônio Manuel, e evidentemente não apenas no Brasil, mas na América Latina como um todo, encontra-se em estratégias de deslocamento do objeto de arte e do lugar e função do artista, que, em casos exemplares, como as inserções em circuitos ideológicos, respondem de maneira plena e eficaz tanto aos questionamentos formais da arte ocidental de sua época, quanto às circunstâncias políticas específicas do Brasil, então sob a repressão de uma ditadura militar. Eu acho que vocês conhecem esses trabalhos do Cildo, Inserções e Circuitos Ideológicos, são duas versões, uma em garrafas de Coca-Cola, que ele preenchia, que ele escrevia com aquela letrinha branca, Yankees Go Home, e devolvia em circulação, né, nos bares e tudo, e o projeto a Cédula, intervenções em notas de dinheiro, né? Invertendo o sentido da ideia de ready-made de Duchamp, no qual um objeto do cotidiano é absorvido pelo circuito da arte, na obra de Cildo, o objeto de arte atua no cotidiano. Diz o artista sobre essa obra: na verdade, as inserções em circuitos ideológicos nasceram da necessidade de se criar um sistema de circulação, de troca de informações, que não dependesse de nenhum tipo de controle centralizado. Uma língua, um sistema que, na essência, se opusesse ao da imprensa, do rádio, da televisão, exemplos típicos da mídia que atingem, de fato, um público imenso, mas em cujo sistema de circulação está sempre presente um determinado controle e um determinado afunilamento da inserção. Quer dizer, neles, a inserção é exercida por uma elite que tem acesso aos níveis em que o sistema se desenvolve, sofisticação tecnológica envolvendo alta soma de dinheiro e ou poder.
Concomitante a esse gesto de intervenção no sistema fechado, o trabalho de Cildo Meirelles substitui a noção de mercado ou público pelo de participação, questionando o conceito de autoria e tendo como ênfase a memória de uma coletividade. Elementos fundamentais e estruturantes para a eficácia da obra, e que também encontramos ao praticarmos uma leitura contemporânea do passado, como inerentes ao ambiente instituído pela manufatura e uso das joias de crioula. O elo que ata no mesmo tempo contemporâneo ou une na mesma corrente ou colar de tradições, métodos e linguagens, ações/obras, apenas aparentemente díspares, como as joias de crioula e as inserções em circuitos ideológicos, é ambas terem como medium o próprio corpo social e suas intricadas tramas simbólicas, transgredindo os rígidos estatutos de um circuito que, até recentemente, e aqui podemos identificar o vértice entre modernismo e contemporaneidade, até recentemente insistia, apesar de fissuras abertas em seu próprio seio, em definir em categorias estanques agentes como artista, público, objetos de arte, mercado, galeria, etc. A inespecificidade e abrangência de obras como as joias de crioula e as inserções em circuitos ideológicos alinham-se com a miscigenação de suportes e a dissolução de fronteiras disciplinares que caracteriza a arte contemporânea como um todo, e lança a nossa produção norte brasileira, ainda que inadvertidamente, ao palco principal da história da arte sendo escrita hoje. Tomando essas duas ações, as joias de crioula e as inserções em circuitos ideológicos, como paradigmáticas da arte brasileira e como exemplos da trajetória da recepção da arte brasileira e de sua discutida contribuição original, da mais completa invisibilidade a um certo protagonismo, percebemos um longo caminho percorrido desde o cosmopolitismo negativo de Gonzaga Duque até uma paradoxal não especificidade positiva, ápice, talvez, de uma longa discussão sobre o estatuto do objeto na arte brasileira, que, em tempos recentes, passa pelo não objeto, em grande parte um esforço de conclusão e, portanto, de fechamento, e pelo transobjeto de Hélio Oiticica, no contexto mais amplo da arte ambiental. Concebido a partir de discussões abertas pelo neoconcretismo, movimento do qual Cildo Meirelles é reconhecidamente devedor, o conceito de arte ambiental ganha corpo e significância através, especialmente, dos escritos de Hélio Oiticica e Mário Pedrosa. Mas é Araci Amaral, em texto de 1981, justamente denominado Aspectos do Não-Objetualismo no Brasil, quem pela primeira vez enxerga uma possível tradição de arte ambiental no Brasil, por ela identificada como ações corporais, que poderia constituir, sempre por vias tortas, a especificidade da contribuição brasileira para a história da arte. É isso. É. Bastante. Bom, então agora vamos passar a palavra para o Bruno. Bom, boa tarde. Queria agradecer a organização e, enfim, desse evento incrível, assim. Eu sempre fico um pouco nervoso de falar. Eu acho que esse ano tem sido de forma, acho que está mais crítico isso, porque, bom, eu terminei agora o meu primeiro ano de mestrado na UNILA, que é a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, que é uma universidade muito, muito nova que fica em Foz do Iguaçu.
Eu mudei para lá esse ano e eu estou no primeiro programa de mestrado dessa universidade, que é um mestrado interdisciplinar em estudos latino-americanos. E a UNILA, eu acho que é interessante, eu acho que preciso de um pouco de contexto. Eu acho que a UNILA é uma universidade que vem de um projeto do governo Lula, assim, de integração, e levanta uma série de questões sobre a ideia de América Latina e sobre o que significa se ensinar na América Latina e se ensinar num processo de integração, assim. Então, esse ano começaram a formar as primeiras turmas, assim, da graduação da UNILA, e eu acho que esse é um dado fundamental para entender esse lugar, que é um campo de batalha, assim. É uma universidade que é um campo de batalha, que é um campo de batalha ideológico, um campo de batalha de construção, assim, mesmo. Esse texto eu comecei a pensar ele. Na verdade, o meu projeto ele começa um pouco a partir de um trabalho que eu fiz, até orientado pela professora Pitti. E esse texto eu articulei a partir de uma disciplina do mestrado, de uma optativa que chamava Ficções Fundacionais. Eu vou apresentar primeiro algumas inquietações que foram levantadas nesse processo, nesse ano na UNILA, em Foz do Iguaçu, e para contextualizar um pouco esse texto. Essa disciplina, Ficções Fundacionais, ela tinha uma ementa que falava sobre crônicas de viagem, cartografias da América Latina, e tinha essas palavras e essas ideias que me interessam muito assim, dentro do meu trabalho, para pensar essa ideia de insurgência, de nação, de viagem, e mesmo cartografia. Assim. Também para contextualizar, minha pesquisa é sobre a ideia, basicamente, assim, bem resumidamente, até onde eu entendo ela, é sobre a ideia de continente na produção latino-americana nos anos 60 e 70. Tá bom. Uma outra coisa também que me despertou o interesse de começar a entender foi uma notícia que eu vi em junho sobre esse museu, que é um museu super novo na Califórnia, que eu acho que é de 2010, 2011, que ele foi criado. E eles soltaram uma notícia, ele fica na Califórnia, e eles soltaram uma notícia falando que eles iam começar a incorporar o acervo desse museu Chicano Art. Então, é uma produção que já não é mais feita nesse território delimitado, muitas vezes dito como Latinoamérica, mas é uma produção que é feita nos Estados Unidos por descendentes de imigrantes e por uma população que é ainda historicamente associada a essa tradição, essa imigração mexicana. Assim. Então, me interessou pensar, quando eu vi essa notícia, eu comecei a pensar nessa dissolução do mapa, assim, nessa dissolução da cartografia, desse território e do que se entende como América Latina. Uma outra coisa, esse ano também, na UNILA, eu trabalhei em um projeto de extensão que chama Educação para a Cidadania e o Território, em Foz do Iguaçu, que a gente teve uma série de encontros em uma comunidade, em um bairro que chama Porto Meira, com uns estudantes de terceiro ano do ensino médio. E, a gente falava muito sobre... A ideia era discutir território e cidadania e discutir representações desse território também. E esse ano teve uma promoção da Prefeitura de Foz do Iguaçu e da Itaipu. Assim, Foz do Iguaçu é uma cidade de fronteira, de tríplice fronteira, que também é um lugar super complexo e que, a partir do qual comecei a pensar milhões de outras coisas dentro da minha pesquisa. Assim, esse lugar de encontro, esse lugar de atrito gigante que é a fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina, que a gente mesmo só entende quando mora lá. Assim. E essa foi uma promoção promovida pela Prefeitura e pela Itaipu, que eles fizeram um mapa de Foz do Iguaçu e apresentaram para as pessoas colorirem e apresentarem essa Foz do Iguaçu. Assim. E, trabalhando com os alunos, a gente percebeu, e é muito engraçado, assim, na verdade não precisa de muita dificuldade, muita coisa para ver determinadas marcações no mapa, assim, dessa fronteira que é militarizada, que tem toda uma tradição, uma herança histórica, assim, que vem desse processo da guerra e tudo mais, e também esse apagamento de determinadas comunidades. Assim. Então, por exemplo, o bairro onde a gente estava trabalhando, ele não era representado no mapa.
ele não se apresenta como não tem habitação, assim, por mais que seja um mapa caricato. Outras regiões, como regiões mais ricas da cidade, eles apresentam no mapa. O lugar onde eu moro, por exemplo, também não existe, assim, ele é um matagal. Então, esse trabalho então vem a partir dessa inquietação com os mapas e com essas representações da América, assim. Então, eu comecei a me interessar muito em perceber qual que eram o que é a prática cartográfica e onde se coloca essa complexidade nas representações, assim. Então esse texto ele é dividido em 3 partes. A primeira delas eu coloquei o título de Nomear, e me interessa pensar um pouco a prática cartográfica, assim. Então essa prática que começa um pouco junto surge um pouco junto dessa ideia de território, e de uma identidade de um território e de uma exclusividade, assim, de um Estado-nação. E essas projeções do continente me interessam muito, e essa ideia na verdade, de prática cartográfica como sistema propositivo, que é uma coisa que o Wood vai falar num texto sobre The Power of Maps. Me interessa perceber como que os gestos cartográficos eles podem representar conteúdos e inaugurar projetos muito distintos, assim. Então tem 2 mapas que eu esbarrei na minha pesquisa e que eu acho que são muito interessantes. Um é esse América Invertida do Torres Garcia, e o outro é de um espanhol que é o Antônio de León Pinheiro, que ele apresenta esse mapa que é o Paraíso do Novo Mundo. Então, são 2 mapas que, para mim, eles têm o mesmo gesto, e eles são o mesmo gesto cartográfico de inversão da América do Sul, só que eles apresentam propósitos e projetos de mundo completamente diferentes, assim. Então, essa mesma inversão essa inversão que o Pinheiro faz em 1656 para justificar, enfim, ele contextualiza o Novo Mundo no meio desse continente. Eles vão falar sobre ele vai falar sobre defender a ocupação desse território que tem o paraíso, e o Torres Garcia, enfim, ele apresenta essa América invertida como... Está saindo o som? Tá, né? Tá. Como praticamente como um manifesto para pensar a América Latina, assim. Na parte que eu domino dominar, me interessa pensar essa função discursiva dos mapas e pensar... Eu vou passar um pouco rápido, eu acho, essas cartografias. Pensar essa função discursiva dos mapas e essas influências desse projeto, dessa proposição cartográfica sobre essas estruturas socioespaciais. Então, na verdade, essa cartografia que surge como uma forma de inventariar o mundo, ela vai apresentar apagamentos e ela apresenta presenças e ausências que são muito, para mim, indicam um projeto de mundo muito claro, assim. Esse é um mapa, por exemplo, essa é uma cartografia aqui de um alemão, que ela vai ser o primeiro lugar onde aparece o nome América. Então, tem vários desses mapas me interessam também pensar o que é representado, o que se deixa transparecer ou o que se ressalta em função de determinados apagamentos, assim. Então, por exemplo, esse é um mapa que também me interessa muito, que é feito para a coroa espanhola, que ele vai representar a América do Sul de uma forma muito particular, assim, que ela também, enfim, apresenta esse gesto inclinado da América, mas apresenta o Brasil como sendo uma questão menor e, de fato, dentro da ocupação territorial e da necessidade de apresentação de um poderio territorial, essa representação da Hispano-América, ela toma uma proporção diferente, assim. Então, ela apresenta um projeto de mundo, apresenta um projeto de território bem específico. Tá dando para ver? Tá, né? Também, assim, um mapa feito
pelos holandeses, assim, e também apresenta, enfim, esse Nordeste. Isso aqui, se não me engano, já é Foz do Iguaçu, está por aqui, ó. Essa é a Bacia do Paraná. E, finalmente, nessa parte do resistir, me interessa pensar que essas formas, enfim, esses apagamentos dos mapas, esse trabalho do Art and Language, eu acho super interessante, que ele fala bastante da prática cartográfica, que é um mapa para não indicar, e um pouco estabelecer um diálogo com uma das primeiras cartas, a primeira carta do Hernán Cortés, que o Hernán Cortés faz para a coroa espanhola, quando ele fala, acho que está por aqui, perdi ela, que ele vai falar que aquilo que ele vai relatar nessa carta pode não vai ser exato, assim, porque não se conhece aquilo que vai ser apresentado, até nesse momento não se conhece aquilo que vai ser apresentado, então se inventa um continente, assim, se inventa um território, então isso que me interessa, assim, aquilo que não é indicado no mapa ou aquilo que é indicado é permeado por um projeto muito específico, uma proposição muito específica sobre esse território, assim. Então esses mapas, na verdade, eles carregam esses sistemas claros, assim. Eu vou passar rápido também. Então, alguns trabalhos que me interessam, tem 3 artistas que têm me interessado muito pesquisar, que são Horácio Zabala, que ele apresenta essa série de obstruções sobre mapas. Esse trabalho eu acho incrível, de aparições e desaparições. Também fala bastante sobre a prática cartográfica. E o outro artista que me interessa também pesquisar é o Elias Adasmi e um trabalho que chama Chile, que ele estabelece essas relações do mapa do Chile com o próprio corpo, assim. E também o Alfredo Jaá, que também vai apresentar tem alguns trabalhos, e especificamente esse que é bem famoso, que ele vai falar muito sobre esse território, assim. Então, que tipo de América é essa que se fala, assim, que desenho de América que é esse, assim, que projeto que se propõe, assim. Essas inquietações também elas me levam um pouco a pensar algumas referências, eu acho que até de tempos bem diferentes, assim. Então, pensar, por exemplo, a relevância da cartografia também é uma das particularidades desse encontro, dessa vivência da UNILA, esse encontro com uma série de referências que a gente não tem contato, normalmente a gente não tem contato aqui no Brasil. Então, todo um outro contexto de referencial que a gente tem a partir da Hispanoamérica. Então, essa representação, isso é um mapa das Índias, que é feito por um cronista indígena peruano, que é o Gomapomo de Ayala. Então, a partir de que ponto e na verdade, que outras cartografias a gente conhece de fato desse mundo, que outros projetos de mundo a gente encontra assim nesses mapas, e como esses mapeamentos eles se tornam hoje a gente fala muito de mapeamento social, e como esses mapeamentos hoje têm constituem uma outra imagem sobre o território e, por fim, constituem uma outra ideia de América. Dentro dessa pesquisa me interessa também, por exemplo, esses mapeamentos que são feitos coletivamente na internet. Por exemplo, esse é um que chama Fogo no Barraco, que mapeia em São Paulo os incêndios em favelas e especulação imobiliária, assim. Então, acho que é um mapa super interessante, inclusive. Acho que todo mundo tem que ver esse mapa. Também o trabalho dos iconoclastistas, que é um grupo argentino também, que vai apresentar diversos instrumentos de mapeamento social. E, por fim, eu acho também uma outra coisa que me interessou muito pensar a partir desse estudo
sobre mapas e sobre a ideia de continente e de território foi levantado um pouco a partir desse pós-eleições que a gente no Brasil, que pela internet na internet se inundou de mapas falando dos resultados dessas eleições e constituindo relações por vezes absurdas assim que pelo menos eu não tinha tido acesso antes assim. Então uma comparação entre um processo eleitoral que é completamente distinto, por exemplo, entre do Brasil e dos Estados Unidos, essa relação do vermelho e do azul, até chegar nesse tipo de mapa que eu acho que apresenta de fato. Eu acho que esse mapa é super interessante porque ele vai falar de uma América Latina também, assim. Então ele vai desenhar uma América Latina, ele desenha dentro do Brasil, assim. Como? É engraçado. Não, eu acho super engraçado, assim. Eu sou mineiro, então eu acho mais maravilhoso ainda o fato dessa ideia, assim. Mas em novembro apareceram esses milhares de mapas, assim, com propostas cada uma mais esdrúxula do que a outra. Então, mas de toda forma eu acho que elas são pertinentes para entender essa gestualidade esse processo cartográfico que apresenta um projeto de mundo, assim, e que hoje em dia está mais presente e legível assim, para a gente, né? Acessível até. Enfim, acho que é um pouco isso. Obrigado. Ok, vamos passar a palavra então agora para o Luciano. Bom, boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a Gisele, a Sheila, todo mundo que vem participando. Queria dizer também que é uma honra para mim poder estar dividindo a mesa com mais 2 pesquisadores. Confesso que isso não é um hábito, né? É para mim, assim. Então, vamos lá. A minha pesquisa que já está concluída, mas certamente ela vem se desdobrando em muitos pensamentos, né? Ela fala sobre o trabalho de um desenhista argentino chamado Luiz Trimano, que mora no Rio de Janeiro desde 68. E eu peguei uma série chamada O Negro, uma série que ele fez, que constituía em 32 desenhos, dividido em 19 grupos. Esses desenhos eles foram expostos no Museu Nacional de Belas Artes em março de 2005. Vamos lá. Bom, os desenhos são os da esquerda e as fotografias do Cristiano Júnior estão na direita, que foi o material que ele usou de referência para produzir esses desenhos. Então, ele teve acesso às fotografias de escravos urbanos tiradas por Cristiano Júnior no final do século XIX e, a partir dessas imagens, ele produz os 32 desenhos, né? Ele utiliza essas imagens a partir de fotocópias, né? Ele tira uma série de xerox e faz umas intervenções, né? Ele rasga as imagens, ele reconstitui
elas com fita adesiva transparente, né, Durex, coloca outros elementos de caráter simbólico e ele redesenha toda essa montagem, né? Então, tudo que vocês estão vendo aí é desenho, né? Ele inclusive, simula a própria colagem, né? Ele desenha o Durex, no caso, né? Ele desenha o rasgado, né? A imagem rasgada. Então, ele utiliza essas fotografias do Cristiano Júnior para poder fazer esses desenhos, mas ele não descarta elas, aqui uma outra parte desses desenhos, ele não descarta elas, porque ao lado de cada desenho ele coloca essas imagens, né? Essas fotografias. Aqui eu coloquei uma imagem aqui. Então, você vê os desenhos e do lado de cada desenho você tem... Ele colocou a fotografia do Cristiano Júnior. Bom, a partir disso, né, a partir dessa exposição, eu pensei na pesquisa em falar sobre testemunho e estratégia de apropriação. Na verdade, as estratégias de apropriação é aquilo que vai reforçar o testemunho, né? O testemunho que a gente vai ter acesso a partir do encontro com a obra, né? Então, na medida em que a gente se depara com a obra, ela vai ser um testemunho da escravidão, né? Então, é bom que já diga logo de antemão que o testemunho não é doutrimano, né? Inclusive, eu tive pouquíssimos encontros com ele. Na verdade, o que está em jogo é a nossa relação com a obra, né? Então, não tem nenhum tipo de entrevista, ou eu não tive nenhum acesso a quais foram as intenções do Trimano a respeito dessa produção, né? Então, o que, na verdade, é importante salientar é que o testemunho vem da nossa relação com a obra, né? Que a obra traz de testemunho. Bom, esse é um desenho da série, né? É bom que também tentar situar rapidamente aqui como é que eu chego numa ideia de testemunho a princípio, né? Que eu confesso que é um tema muito difícil, assim, foi difícil achar bibliografia, né? É um tema complexo, assim, requer um certo cuidado na hora de estar percorrendo esse caminho, né? E eu me ancorei muito na literatura de testemunho, que digamos assim, um campo de estudo dentro da literatura. Então, eu li muitos textos sobre o Holocausto, né? Primo Levi, o Márcio Seligman Silva, que é um teórico da literatura, é um professor que estuda a literatura de testemunho, para poder entender que testemunho é esse que eu queria falar, né? E, bom, uma coisa importante a ser dita, e o que disparou essa ideia de testemunho, um autor que eu li, assim, e que eu venho lendo já há bastante tempo, que é o Antônio Negri, e que ele me ajudou a entender que testemunho é esse que eu queria falar. Então, num livro que ele escreveu enquanto estava na prisão, nos anos 80, um livro sobre Jó, né, o personagem da Bíblia, preso, ele vai tentar entender quais foram as falhas que aconteceram durante as lutas dos movimentos de esquerda na Itália nos anos 70, né, que gerou a prisão dele e dos companheiros dele. Então, assim, compreender por que a luta havia falhado significou para o Negri que, na verdade, o foco havia mudado. Então, necessitava, a partir de agora, já na prisão, um outro tipo de luta, né? Porque o mundo do trabalho, os modos de produção capitalista, ele havia sido, digamos, pulverizado, né? O trabalho agora é o trabalho imaterial, né? Não é o trabalho na fábrica. A relação que o trabalhador tinha com os meios de produção
Na verdade, ele já faz parte da fábrica como um organismo vivo, né? Então é como se a fábrica capturasse a alma do trabalhador. Então, assim, toda essa dinâmica, né? A questão do valor, né? Do dinheiro, isso havia mudado, né? Então, certamente, o foco da luta teria que ser outro. Então, assim, eu queria... Esse aqui é mais um desenho dessa série. Como é que eu faço para diminuir aqui essa imagem? Porque está cortada aqui. Acho que é... Dá play, por favor. Aí, ela vai diminuindo, tá vendo? Aí, foi. Obrigado. Então, aí eu queria começar a minha fala assim, sobre essa questão do testemunho na Cero Negro com essa manchete do jornal. É um jornal de Cachoeiro de Itapemirim, lá no interior do Espírito Santo, de 1881, que vai dizer que, no dia 2 de janeiro de 1881, fugiu da Fazenda União do capitão Bento José da Rocha Afonso, um crioulo de 21 anos, estatura regular, magro, cara descarnada, olhos muito vivos, dentes perfeitos. Recapturado, fugiu novamente. 2 anos depois, fugiu novamente dois anos depois. Fisionomia ameaçadora, costuma mudar de nome e disse livre. O dizer-se livre, pegando um pouco o gancho dessa teoria que foi formulada por Negri, que eu disse assim de maneira bem rasa, o dizer-se livre, ele significa uma torção naquilo que já está objetivado como algo naturalizado. Então, assim, a escravidão, na medida... A escravidão era um sistema, né? Muito bem articulado, tinha a sua logística, tinha o seu modus operandi, né, próprio, tinha as suas atribuições jurídicas, né, aquilo que tornava aquela paisagem real, né, até questões relacionadas à igreja, à religiosidade, né? Então, tudo, digamos assim, estava muito bem encaixado para tornar a escravidão algo certamente natural. Na medida que o escravo se diz livre, é como se ele pudesse abrir uma brecha nessa objetividade escravocrata. Então, assim, na medida em que ele se diz livre, ele desobjetifica uma certa naturalização escrava, né? Ele coloca em jogo aquilo que estava colocado como algo natural, assim, objetivo, né? Então, eu trago essa fala da Rosalind Deutsch. Meu Deus. O que está acontecendo aqui? Bom, eu vou cancelar isso. Né? Bom, vamos lá. Então, testemunhar, segundo Rosalind Deutsch, que foi um texto muito importante na minha pesquisa de mestrado, é uma maneira de ver e escutar que requer aceitação da inadequação, a renúncia ao desejo de domínio. E esse trecho que eu te retirei do texto da Deutsch estava se referindo a questões relativas ao Holocausto. Eu me apropriei dessa frase e transpus ela para o período da escravidão, que é exatamente a mesma coisa, assim. Então, na verdade, quando o escravo foge, é como se ele tivesse colocando em xeque aquilo que já estava estabelecido, né? Então, é como se ele... É uma maneira desse sistema ver e escutar que requer a aceitação da inadequação, a renúncia do escravo ao desejo de domínio. Então, o escravo que foge não escapa das cicatrizes, memórias e traumas do sofrimento, mas corta o próprio sinal de ignomínia deixado pelo ferro em brasa no seu corpo. Quebra o ferrete que lhe impõe a marca duradoura da propriedade. Rompe com a subjetividade dominante que vige em si mesmo. Sem essa medida de valor, a escravidão se tornava impossível. Então, o Negri vai formular um termo que chama o princípio da medida, que ele vai dizer que, por exemplo,
aquilo na qual se lutava, né? Ele fez parte das Brigadas Vermelhas, né? Ou diz que ele fez parte das Brigadas Vermelhas. Então, digamos que o objetivo da luta, né, era justamente ir de encontro no enfrentamento com esse princípio da medida. Na medida que o escravo foge, ele torce esse princípio da medida, ele burla, né, esse princípio da medida. Rememorar uma experiência traumática nos garante alguns questionamentos, né? Que é o que a gente está fazendo agora, que é o que eu venho fazendo desde então. Como transmitir no percurso cortado pelo sofrimento esse momento que é impossível de ser deslocado e dimensionado? Como comunicar a dor na tentativa de estabelecer um vínculo elementar e não espetacularizado com aqueles que não foram vitimados? Em contextos históricos radicalmente diferentes, como reconhecer hoje o escravo em nós? Distantes no tempo, no espaço do horror, o que o testemunho tem para nos dizer diante daquilo que outrora foi concreta, real e sem maquiagem, o sofrimento e a morte de milhões de pessoas? Então, assim, o Negri vai dizer na cadeia que, a partir da experiência da dor, né, essa dor de quem está preso, de quem está sofrendo, a partir da experiência da dor, só é possível pensar numa comunidade através dessa dor. Segundo ele, é a dor que detém a chave que abre as portas da comunidade. Então, o testemunho que eu estou querendo dizer, que eu estou tentando entender, né, é esse testemunho que é um testemunho que abre as portas para a comunidade. Por isso que é importante não dizer que o testemunho é do Trimano, que o testemunho vem da obra, porque a gente coloca a obra, então, dentro de um espaço público onde cabe, onde está a comunidade, digamos assim, né? Bom, nesse sentido, o testemunho encontra eco dentro de uma obra que pretende retirar os sujeitos de uma solidão imposta. O negro fortifica a noção de testemunho na medida em que reconduz os escravos ali presentes em direção à esfera pública, na reunião com os sujeitos. O testemunho está na obra, nascendo, portanto, do choque entre a chancela da inferioridade e o silêncio dos dominados contra a heterogeneidade dos indivíduos na experiência da comunidade. É a vontade de falar que não se pode dominar, provocando, assim, a ruptura com o ambiente aparentemente coerente e pré-estabelecido. Esse ambiente coerente e pré-estabelecido é esse ambiente naturalizado, objetificado da escravidão, né? Se esperávamos que, com o desenho de Trimano, ver um tratamento hierarquicamente piedoso e distante do artista para com os escravos, que a historiografia oficial brasileira nos apresenta, e que as fotografias de Cristiano Júnior ajudam a reafirmar tal oficialidade, fomos também surpreendidos na intenção oposta. A série O Negro nos chama para adentrarmos na escravidão desmistificada do presente. Então, é agora que eu entro na questão da apropriação, da estratégia de apropriação. Na medida que Trimano usa as fotografias do Cristiano Júnior, é como se ele tivesse tomando para si não só as fotografias, como o próprio Cristiano Júnior, né? Deixa eu voltar aqui uma imagem. Aqui. Nessa imagem aqui, vocês podem ver na parte de baixo que ele desenha a assinatura do Cristiano Júnior, né? Ele não só redesenha a foto, né, ele rasga a foto e desenha, como ele também desenha a assinatura do Cristiano Júnior. Ou seja, ele implica o Cristiano Júnior numa discussão no presente, né? Aquilo que a fotografia, o negro, na fotografia de Cristiano Júnior, ele está, digamos assim, colado a uma objetificação que diz respeito à própria condição brutal em que ele estava vivendo. Então, assim, na medida em que o Cristiano Júnior pega o negro, coloca numa posição específica, coloca um traje nele, né? Tenta dar esse caráter, digamos assim, tenta dar um caráter, digamos, mais humano ao negro, né? No caso, mas ele continua sendo um escravo de ganho, por exemplo, né? Muitos daqueles escravos fotografados eram escravos de ganho. Então, assim, na medida em que ele faz isso, o Trimano faz a ação oposta, né? Ele pega as fotografias, rasga, tenta dar
uma fala para aqueles negros, né? E ele implica o Cristiano Júnior numa discussão que certamente não se encerrou sobre a escravidão, né? Bom, então, essa estratégia de apropriação, de se apropriar da fotografia, da mercadoria, né? Mercadoria por quê? Porque essas fotografias, além de serem fotografias, se transformavam em cartões postais que os turistas, quando visitavam o Brasil durante esse período, no final do século XIX, levavam esses postais para fora. Então, eles levavam para fora a imagem do negro da fotografia do Cristiano Júnior, né? Então, assim, essa frase é uma frase do Benjamin Burló, que diz que essa estratégia de apropriação, essa mercadoria, no caso, vai de uma contemplação meditativa da reificação à manipulação de um poderoso instrumento de propaganda de agitação de massa. Então, é como se eu pudesse dizer que o que o Trimano estava fazendo era ainda provocar algum tipo de inquietação no presente, evidenciando que essa escravidão, de fato, não acabou, né? O uso desviado ou apropriado, o uso desviado aqui é tirado dos situacionistas, né, de Tournemont, é o contrário da autoridade instituída. Autoridade instituída na fotografia, sempre falsificada pelo simples fato de ter se tornado autoridade, oficialidade. No desvio e na apropriação, ou seja, quando o Trimano pega essas fotografias, né, os modos de dominação tornam-se incapazes de seguirem com seus objetivos ao serem embargados de suas realizações. As estratégias de apropriação que Burló evidencia, ou o desvio situacionista, encontram a justa posição necessária para incluir a série O Negro nesta afinação, aproximando-a da fotografia original de Cristiano Júnior para lhe quebrar a autoridade. Ao se apropriar das imagens do fotógrafo, que na direção assinalada por Burló são um pretexto, uma referência icônica à dimensão oculta do autoritarismo, Trimano se depara com escravos que se encontram absorvidos numa condição primitiva dramática e que necessitam superar o vácuo verbal. Nas fotografias, eles ainda são escravos. Nos desenhos do Trimano, certamente, o que está em jogo é justamente a quebra dessa condição escrava. Trimano se depara com os escravos que se encontram absorvidos numa condição primitiva dramática que necessitam superar o vácuo verbal. Nesse conjunto de desenhos, Trimano abre fissuras na posição do rosto, onde deveriam estar as bocas dos escravos retratados, indicando a incompletude dos discursos, tanto aqueles anulados no que se refere aos negros, quanto os legitimadores do sistema que os subjugam. A partir desse ponto, Trimano passará a elaborar história onde havia silêncio. O ato de rasgar a boca do escravo sugere a inexistência de sua integridade física perante o fotógrafo, ao mesmo tempo em que abre os espaços de fala, de denúncia. Se Cristiano Júnior apropria-se inteiramente dos escravos, né, numa condição de exploração, Luiz Trimano, por sua vez, subverte a motivação original, se apropriando não somente da produção fotográfica, representação, como do próprio Cristiano Júnior, explorando o explorador, por exemplo, no redesenho de Trimano da assinatura original do fotógrafo, sugerindo certa cumplicidade deste com o sistema escravocrata. Bom, então, eu encerro a minha fala com essa última imagem, que mostra não só como o Trimano se apropria da fotografia do Cristiano Júnior, se apropria da própria assinatura do Cristiano Júnior, ou seja, ele se apropria da chancela, né, porque a assinatura é aquele movimento que é como se você estivesse confirmando algo, né? Você assina. Então, ele se apropria dessa, digamos, confirmação do Cristiano Júnior e inclui também, não só nesse, como em outros desenhos, imagens de objetos tentando quebrar um pouco da objetividade desses objetos, né? Ele desobjetifica os objetos em favor de um discurso que ele está querendo afirmar, que a obra está querendo afirmar, no caso, né? Então, encerro com essa imagem. Valeu, obrigado. Bom, nós temos ainda
20 a 25 minutos para um debate. Eu acho que vai ter tempo, inclusive, para o Renato poder, de repente, ampliar um pouco mais o que ele gostaria de falar. Eu queria abrir para o público, né? Quem tiver alguma questão. A Gabriela não chegou. Não, mas para você ficar com o microfone. Adorei a fala de todo mundo, mas eu queria perguntar uma coisa para o Bruno. Assim. Primeiro que eu fiquei curiosa para ele dizer como é que funciona a pós que você está fazendo, assim, se é interdisciplinar, então como é que as coisas estão funcionando lá dentro, é algo que eu me interesso, já que a gente fala tanto sobre isso, ou seja, como é que está acontecendo. E depois falar que eu achei interessante, muito legal mesmo as suas ligações com o mapa. E me lembrou um livrinho da Graciela Esperança, que é Atlas Portátil, que é exatamente ela indo para a exposição do Reina Sofia, do Didi Huberman, que é o Atlas, o Legué Savoir, e ela dizendo exatamente que, mesmo Didi Huberman relendo a história, ela é irônica. Ela diz que ficou procurando um artista da América Latina ou uma história que incluísse a América Latina. Então, ela começa a se perguntar, será que sou eu que estou enlouquecendo? Que ele não inclui a gente na exposição? Ainda não inclui? Ou, de fato, então, ela pega e faz esse livrinho que é um compêndio de artistas que tratariam sobre a questão do território dentro da América Latina. Assim. Então, ainda hoje é uma coisa para a gente se perguntar, a questão territorial dentro da arte, assim, num contexto mais expandido. Não é um comentário, mas não sei o que você fala. Bom, dentro do mestrado da Unila, já tem, na verdade, já tem um outro mestrado que está acontecendo agora lá também, que também é interdisciplinar, que é Integração Contemporânea na América Latina, que aí já parte um pouco mais de ciências políticas, assim. Mas o meu mestrado ele tem um foco bastante na linha cultural e também é um mistério para mim como ele funciona, assim. Tem questões que passam as discussões dentro da sala de aula que para mim são interessantíssimas, assim. Eu estava falando com o pessoal hoje que por exemplo, tem uma estudante da minha sala que eu acho que é um dos mestrados, um dos projetos que eu acho mais interessantes assim na minha sala, que ela estuda protocolo de morte encefálica, assim. Ela vai falar sobre essa ideia de morte. E eu acho interessantíssimo estar do lado de uma pessoa que estuda isso, assim. Para pensar, tipo, exatamente esse lugar, essa humanidade, essa América, assim. Mas no meu mestrado, inclusive, eu costumo falar bastante, reclamar bastante sobre a ideia do interdisciplinar, assim, que também a Unila nesse processo de construção, eu acho que até por isso meu projeto também está totalmente turvo, porque a gente também tem discutido bastante essa constituição da universidade, a constituição dessa estrutura de pensamento, dessa forma de fazer acadêmica, dessa forma de pensar a América Latina, assim, também. Então, eu sempre falo muito da indisciplina dentro do meu mestrado, assim. Minha orientadora tem pavor de mim por isso, mas eu falo bastante desse processo que eu acho que até pensar em a América Latina a partir de uma indisciplina eu acho muito interessante, assim. Bom, mas é isso, assim, a gente é um processo muito complexo que a gente está discutindo bastante lá também, assim. E sobre essa ideia de América Latina até hoje dentro da universidade, a universidade é toda pautada sobre isso, assim, basicamente sobre isso. E é muito interessante como dentro da universidade a gente tem cisões enormes, assim, grandes fragmentos e grandes
fraturas assim nessa ideia de América Latina. Então, até, por exemplo, eu acho que um outro texto que eu estou rascunhando agora é um pouco sobre o Unila também, sobre essa experiência da Unila. E sobre a Unila ainda não tem campus, né? A gente fica dentro de um... Bom, ela é um pouco espalhada, mas o meu mestrado ele ocorre dentro do Parque Tecnológico de Itaipu, que é uma região, que é uma área de interesse nacional, de segurança nacional. Então, a gente entra lá com crachá, as pessoas não têm acesso à biblioteca, né? Só as pessoas que são cadastradas. E tem um prédio, que eu não sei se alguém já viu, mas tem um projeto do Niemeyer, que caiu de paraquedas, e é um projeto gigantesco, num lugar muito quente, num lugar espelhado, e que a obra agora está interrompida, que já era para ter terminado, ela está interrompida, ainda demora mais sei lá quantos anos para terminar essa obra do Niemeyer. E me interessa, por exemplo, muito pensar como que essa obra inacabada é um reflexo da ideia de América, assim, para mim, da ideia de América da Unila, assim, até esse próprio, talvez um antimonumento, assim, pensar na ideia de América Latina como um antimonumento, assim. Mas, bom, é isso. Alô, agora foi, né? Eu não sei se eu consegui formular ainda muito bem, mas vou jogar assim mesmo. Primeiro para o Bruno. Só uma curiosidade, assim, eu achei bem interessante esse seu resgate de mapas. Assim, me surpreendi com algumas construções do Brasil ali também, eu nunca tinha visto. Mas uma curiosidade assim, sobre esses anexos, parece que vem junto ao mapa, essas outras formas. Igual tem da corte espanhola, acho que você mostrou, tem tipo um brasão e um campo quadradinho com texto, assim, e me lembrei também dessas outras formas que recorrentemente surgem nos mapas, principalmente, acho que eu já vi em alguns mapas portugueses, os desenhos de dragões, né? Eu queria que você tivesse alguma coisa dentro da sua pesquisa, não sei se você já tocou também nessas outras formas que acompanham o desenho cartográfico, né? Como é que você encara isso na construção dos mapas? E para o Luciano, eu achei muito interessante essa coisa da obra enquanto testemunho, e eu fiquei tentando pensar também assim, como se dá essa soma da obra que apresenta esse testemunho e o espectador, né? Porque acho que também acho que a foto apresentada, esse trabalho, não sei, transfigurado, ou essas xerox e o desenho a partir das xerox, né? Tem toda uma camada de fractais aí, né? Eu não sei se a pergunta é essa, qual seria que interrogatório está sendo feito nesse espaço assim de apresentação da obra do Trimano, assim, porque eu não sei se seria a mesma interrogação, não sei nem se é a interrogação do fotógrafo, mas não sei se está claro, não, Luciano. Você vê o que você faz com isso aí. Não sabe perguntar, não pergunta. Você vai responder? Eu vou responder, cara, só porque é você. Cara, olha só, bom, pelo que eu entendi, eu acho que assim, como a gente tem, como o Trimano construiu esse diálogo com a fotografia do Cristiano Júnior, a partir desse primeiro contato com ela, né, como isso se transformou no desenho e como isso chega na gente. Como e o desenho do Trimano ao mesmo tempo. Que interrogação ela faz? Tá. Então, eu acho que então essa sabe que eu acho que o fotógrafo tem uma tentativa de testemunho, de apresentação de uma questão que é maquiada de alguma forma, né? Se eu entendi muito bem, o questionamento do Trimano é exatamente essa maquiagem do negro ali, num espaço de estúdio e tudo mais. Isso. Né? Então, eu queria entender assim, se em algum momento na sua pesquisa
você consegue ler a junção dessas duas narrativas. Então, assim. vamos lá. Cara, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu dizia para a Gisele que a fotografia era um relato e o desenho era o testemunho, né? E aí eu fui, ou seja, como se o relato fosse algo menor e o desenho afirmasse aquilo que eu queria dizer. Eu vi que isso era um equívoco total, né? E aí eu anulei essa história do relato, do testemunho, e joguei as fotos como... eu quis mostrar que o Trimano faz é uma, digamos assim, uma inflexão do princípio objetivo da foto, entendeu? O que o Cristiano Júnior tenta, digamos assim, afirmar como algo que já está colocado, naturalizado, a condição do escravo, o escravo de ganho, o escravo urbano, né, que ele coloca para dentro do estúdio e falseia, né, monta um cenário, coloca uma roupa, faz uma pose, tira a foto. Na medida que ele faz isso, ele está justamente de acordo com todas as instâncias lá, que é perfeitamente normal, entendeu? Isso aí. O escravo, sendo escravo, é perfeitamente normal. Ele só não pode fugir, né? Mas, enquanto ele não foge, está tudo dentro da normalidade. E aí o Trimano vai e subverte isso aí, né? Então, eu passei o trabalho todo escrevendo sobre isso, né? E aí, no dia da apresentação do meu trabalho, tanto a Gisele quanto a Sheila colocaram uma questão que eu falei, pô, pode ser. Coloquei vocês dois na roda aí. Falei, pode ser. Ou seja, por que o fotógrafo, por que o Cristiano Júnior, por que eu estou colocando esse aspecto tão negativo em cima do trabalho do Cristiano Júnior, entendeu? Acho que, assim, eu posso dizer aqui uma série de argumentos para poder me certificar de que eu estava certo, entendeu? Mas eu já tenho dúvidas disso aí, já, entendeu? Pode ser que ele também esteja fazendo algo, digamos, dentro daquela paisagem, das condições que ele tinha. Era um fotógrafo português, sabe, que estava fazendo algo que era difícil de ser feito, né? Estava usando escravos, apesar de que ele também fotografava a aristocracia, os senhores de escravos e tal, mas, por exemplo, ele não fez como o Militão de Azevedo, por exemplo, que tirava foto dos escravos com os senhores de escravos. Não, ele tirava foto dos escravos, sabe? E às vezes ele colocava os trajes que lembravam ainda do elo desses escravos com a África, entendeu? Então, assim, eu já, sabe, depois de ter feito o trabalho e ter entrado nessas discussões todas, já não tenho tanta certeza desse caráter negativo das fotos do Cristiano Júnior. Eu tinha, agora eu estou na dúvida. E aí, porque o Trimano, cara, quando ele vai expor, ele não descarta as fotos, ele coloca a foto lá também, entendeu? Ele podia não ter colocado a foto, mas ele faz questão de colocar. Mas quando eu vi, eu falei, não, cara, ele quer colocar porque ele está querendo, de fato, colocar uma questão na foto. Mas por quê? Cara, eu acho que é porque eu sou negro também, é porque, sabe, todas essas questões também que estão implicadas na pesquisa, junto, sabe? Eu sou isso aí que eu estou escrevendo, que eu escrevi. Mas talvez isso seja, sabe, um aspecto muito pessimista, violento, de certa forma, pesado, que eu assumi durante esse tempo todo e que eu talvez não queira mais, entendeu? E eu acho que eu posso abrir agora, nesse momento, um olhar um pouco mais, assim, menos afetado por essa violência toda, sabe? Ainda que a violência ainda exista, mas, assim, eu posso olhar para essa foto de uma outra maneira, sabe? Entender por que o Trimano colocou lá a foto, se é isso mesmo, se era justamente um enfrentamento, ou se ele estava, de repente, dizendo que a fotografia também indicava algo ali, sabe? Algo que possa ser até potente do ponto de vista do escravo,
entendeu? É um pouco isso. Acho que... Então, algumas coisas começaram a aparecer nessa pesquisa também dos mapas. Primeiro porque alguns desses mapas são muito difíceis de achar em alta resolução na internet. Assim, alguns a gente acha, outros não. E algumas coisas começaram a me interessar também nesse sentido, que foram, por exemplo, essa representação no planisfério de Cantino. Ele representa a sociedade na África e mesmo nas Índias. Ele apresenta indicadores de sociedade. Não dá para ver, né? Mas aqui tem construções e tem populações, tem uma espécie de dança, assim, tem várias representações de tradição, assim, que remontam essa ideia de tradição. E enquanto na América, muitas das vezes elas são representadas apenas elementos naturais, assim. Então, aqui tem 3 araras, no caso, e a mata. E uma outra coisa, na verdade, nesse sentido também que me interessa bastante, nessa projeção cartográfica, essa é uma das primeiras que aparece a América como essa questão da forma, um pouco, eu acho. Ela aparece os outros lugares aparecem vários elementos e marcos, muitas vezes naturais também, mas ainda assim marcos desse território. Mas é o primeiro mapa que a América separa o oceano, né? Então ela não estou vendo mal. Mas ela está no meio do caminho para as Índias, né? Então esse tipo de discurso que passa a ser construído a partir dessa ideia, dessa forma da América também como não, a baratinha está aqui agora. Não só como um aglomerado de coisas, mas também como um empecilho, assim, também começa a aparecer nesses elementos, assim, como os dragões, esses bichos todos místicos também aparecem um pouco como um empecilho para a chegada nas Índias, assim. Então isso é um pouco que me interessa também, assim, que é legal. Obrigado. A baratinha está aqui. Ela está no fio lá embaixo agora. Ai, tá tão pequenininho. Bom, já que o Feijão me botou na roda, eu vou entrar na roda. Assim, fiquei pensando, eu falo, não falo, mas realmente esse trabalho do Luciano realmente é um trabalho que me tocou muito, né? Foi muito interessante. E a pergunta do Ivo, em algum momento, ele falou de como isso lidava com o público, né? E aí eu fiquei pensando em inserções e circuitos ideológicos, que o Renato comentou também. E eu lembro que no nosso debate sobre essa questão do Cristiano Júnior, quando você conseguiu me convencer realmente, porque no primeiro momento tinha uma questão com a fotografia, né? E era como se toda a fotografia fosse um problema e caísse na lógica do documento, enfim, a gente discutiu isso. Mas você me convenceu quando você falou dos cartões postais. E aí a gente pensa justamente esse modo de circulação desse objeto, não é só a fotografia, mas como ela circulava, né? Quando ela se transformou num postal que era, né, veiculado de uma determinada maneira, aí sim eu acho que você tinha razão nessa visão do Cristiano sendo criticado pelo Trimano. E eu acho que isso é inegável. Assim, só para dizer que na banca, se a gente falou alguma coisa, não era para desfazer desse seu ponto de vista. E eu me lembrei também de alguma coisa que você não comentou aqui, mas que durante a orientação você falou, que é bem interessante. Em alguns desenhos do Trimano, ele traz o desenho da anatomia, né? E aí tem o corpo clássico, e esse trabalho foi inserido justamente ao lado do corredor de esculturas clássicas do Museu Nacional. Então, também tinha, nessa apresentação, né, assim como na do Cristiano Júnior tinha um problema, ele reconhecia ali, né, aquela apresentação da exposição dentro do Museu de Belas Artes, no Museu Nacional de Belas Artes, como uma espécie de inserção, onde o corpo do negro também
era um elemento, e aí, seguindo um pouco a lógica do Renato, era uma inserção num circuito ideológico. Tinha Né? até aquela foto, né, emblemática lá, É, a estátua da imagem. que dava para ver atrás da sala. Né? Dava para ver os desenhos e a imagem grega lá. Porque eu acho que é interessante também pensar isso, né? Como é que o trabalho se apresentava. Né? Ali, naquela foto que você mostrou da sala de exposição, a gente não via essa inserção, né, dentro do discurso ideológico que seria, né, dessas... Porque eu acho que é bem interessante o que você fala, porque eu acho que a gente tem que desconfiar de tudo todo o tempo. As coisas são sempre muito mais complexas, né? Então, eu acho que é legal questionar se, de fato, o Cristiano Júnior era simplesmente um oportunista que estava vendendo imagens, ou se, de fato, ele tinha... Eu não tenho resposta, tem que olhar direitinho, né? Porque, de certa maneira, ele... aqueles escravos que ele fotografa, pelo que eu vi, ganham uma certa dignidade ali, né? Uma dignidade humana, singular de cada indivíduo. Então, as coisas são sempre muito complexas. A gente... Acho que foi, na verdade, uma posição que eu quis assumir e seguir com ela até o final, entendeu? E, ao mesmo tempo, é interessante pensar, porque do Trimano, essa informação que você acabou de nos dar, da colocação no corredor, em espelhamento com as estátuas clássicas, ganha potência no trabalho, porque, olhando as imagens, eu não estou tão convencido que, de fato, sejam dignificantes ou não. Quer dizer, acho que sempre tem um contexto que curiosamente, é um campo de discussão, sempre, porque a autonomia do objeto é um pouco fictícia, sempre. E principalmente hoje em dia, no contemporâneo, que a gente está sempre muito consciente que as coisas são colocadas sempre num contexto, né? Enfim, é isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Bom, são 3h35. Sim, a gente pode encerrar e dar uns minutinhos para os próximos comunicadores instalarem aqui suas apresentações. Queria agradecer a presença de todos, tá bom? Da mesa.